Fala galera, bem-vindo ao canal Cortes Milionários. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe o seu gostei e deixe no comentário a sua opinião sobre o vídeo. E agora, vamos para o vídeo. Seu sonho é ter um carrão? Por muito tempo esse foi o meu sonho também. Eu lembro que quando eu era garçom lá no Outback, o meu sonho era ter uma Porsche Panamera. Obviamente, na época, era bem difícil de comprar uma por conta do meu salário como garçom, que não era lá essas coisas. Aliás, eu sempre deixei claro aqui que eu não acho que ter um carro desses é algo necessário, mas se o seu sonho é ter esse carro, eu vou te ensinar hoje quanto que você precisa para conquistar o carro dos seus sonhos de acordo com o seu salário. Só que antes de começar, não deixa de clicar em like e se inscreva no canal também, isso é muito importante, tá? O vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. A gente vai começar primeiro falando sobre todos os gastos de um carro. Afinal de contas, a gente precisa botar na ponta do lápis todos os custos de se ter um carro. As pessoas calculam errado. Na segunda parte, a gente vai entender quanto você pode gastar num carro. Então, de acordo com a sua renda, vai ter uma faixa de preço que você pode pagar num carro. E na terceira parte do vídeo, eu vou te ensinar como você pode aumentar a sua renda para ter mais poder de compra. E sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Primeiro, então, todos os gastos de um carro. O primeiro gasto, ele é o famoso financiamento. Eu não sei se vocês sabiam, mas 1 em cada 3 carros novos vendidos no Brasil é financiado. E a taxa de financiamento aqui no Brasil, ela é extremamente alta. Dá uma olhadinha nas taxas de alguns dos bancos mais populares daqui. A do Itaú, 25,8% ao ano. Santander, 23,88%. Banco do Brasil, 23,17%. A Caixa, 24,5%. Agora vamos fazer um cálculo básico. Um Renault Kwid zero custa hoje por volta de uns 74.590. Se você financiar esse Renault Kwid usando o financiamento do Banco do Brasil, com uma taxa anual de 23,17% ao longo de 5 anos, você vai pagar mais ou menos R$ 126.601. Ou seja, você pagou 70% a mais no carro por conta dos juros do financiamento. Aí você vai falar, Thiago, mas vamos fazer juros zero se eu comprar aqui direto. Você precisa entender o seguinte, quando eles fazem juros zero, é sempre uma conta. Se eles estão te cobrando, entre aspas, um juro zero, eles estão ganhando dinheiro na outra ponta. Então eles estão ganhando dinheiro na ponta do preço mais alto do preço cheio do carro que eles estão vendendo para vocês. Essa do juro zero pode ajudar, pode ser interessante, mas geralmente você está pagando também um preço um pouco mais alto no carro. Aliás, deixa aqui nos comentários como que vocês compraram o carro de vocês. Se foi consórcio, se foi à vista, se foi financiado e se foi financiado por onde foi. Deixa aqui nos comentários pra gente fazer uma pesquisa. O segundo grande gasto na hora de ter um carro se chama gasolina. Antes de falar um pouquinho do gasto da gasolina, o que todo mundo sabe que existe, deixa eu dar uma dica de ouro para vocês. Eu não sei se você sabia, mas em geral o álcool costuma durar 30% menos que a gasolina. Então o valor do álcool precisa ser proporcional a 70% do preço da gasolina. Por exemplo, se o litro da gasolina está custando R$ 5,50, o preço máximo que deve ser pago pelo etanol é R$ 3,85, que é 70% de R$ 5,50. Se o preço da gasolina for R$ 5,00, o valor máximo que você deve pagar pelo etanol é R$ 3,50. E se o preço da gasolina for R$ 5,10, o etanol deve custar ali até R$ 3,57. Com a gasolina R$ 5,20, o etanol deve custar até R$ 3,64, assim por diante. Então é só você pegar o preço da gasolina e multiplicar por 0,7. E é claro que alguns carros podem acabar consumindo mais com etanol ou com gasolina, mas essa é uma regrinha de bolso para você economizar na hora de encher o tanque do seu carro. Aliás, comenta aqui embaixo quanto que tá a gasolina no preço da sua cidade. Vamos ver qual cidade tem a gasolina mais cara do Brasil na prática. Além de você usar essa regrinha, você tem que levar em conta que o Opala, ele vai beber muito mais que um Onix, por exemplo. Então vamos fazer mais algumas continhas. No final de 2023, o preço médio da gasolina no Brasil estava em torno de R$ 6,00 por litro, claro, variando por estado. E aí, segundo o levantamento da KBB, o motorista médio brasileiro percorre cerca de 12.900 km por ano, que dá mais ou menos 1.000 km por mês. Se o carro faz 15 km por litro, tipo um Kwid, o motorista precisaria de mais ou menos 66,7 litros de gasolina por mês para percorrer essa distância. Ou seja, o gasto mensal que você teria com gasolina seria de mais ou menos R$ 400. E olha que a gente está falando de um Renault Kwid, que é um carro relativamente econômico. Se o seu carro fizer 10 km por litro, seu gasto vai subir de 400 para 600 reais. Se a gente anualizar isso aqui, eu estou falando de um gasto de pelo menos R$ 5.000 por ano. O terceiro gasto, e que muita gente negligencia, é o seguro. Segundo o levantamento da Minuto Seguros, que é uma empresa da Acreditas, a média geral do preço do seguro para todos os modelos de carro é de R$ 3.420 para o perfil masculino e R$ 2.317 para o feminino. Ou seja, o seguro dos homens é maior. Olha que loucura. Como as mulheres geralmente se envolvem menos em acidentes e outras ocorrências de trânsito do que os homens, segundo as estatísticas das seguradoras, o seguro é bem mais barato para elas. Então tem a galera que fala, os homens dirigem melhor. Bom, não é o que as seguradoras
acham. Na verdade, é o contrário. Então, por mês, para os homens, seria de R$ 285 e para mulheres seria R$ 193,08. Pensa, então, que até agora a gente tem o financiamento, que pode fazer o seu carro custar até 70% a mais do que comprar à vista. Num Renault Kwid, ele pode custar até 50 mil a mais. Com a gasolina, você vai gastar por volta de uns 5 mil por ano. E com o seguro, você vai gastar ali por volta de uns 2.500, 3.500 por ano. Como você é sócio do governo, eu não poderia deixar de falar do nosso quarto gasto, que é o famoso IPVA. O IPVA vai depender basicamente de duas coisas. Vai depender do carro que você tem e do estado que você mora. Então você vai pegar o valor venal do veículo, que é basicamente o valor médio de venda do veículo no mercado, e você vai colocar lá a porcentagem da alíquota do seu estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a alíquota é de 4%. Então se você comprou um Kwid de 74.590, você vai pagar R$ 2.983,60 por ano só de IPVA. Eu vou deixar aqui na tela as alíquotas do IPVA por estado em 2024. Mas já te adiantando, os mais caros são São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. E aí você tem o quinto gasto, que é a manutenção do veículo. E obviamente eu não vou entrar muito no detalhe, porque esse é um gasto extremamente variável. Vai depender do carro que você quer, da marca, do modelo, do ano, da quilometragem, se é usado, se é novo, é difícil calcular. Mas segundo o levantamento da Azul Digital, a manutenção de um Renault Kwid 2022, por exemplo, que inclui revisão, troca de óleo, checagem de freios e alguns reparos, fica por volta de R$ 889,42 por ano. E obviamente esse gasto pode variar muito. O ideal é que você inclua os custos de manutenção do seu carro na reserva de emergência que você tem, nos seus investimentos. Eu já estou cansado de falar aqui no canal que você precisa ter uma reserva que cubra de 6 a 12 meses o seu custo mensal de vida. Então olha só, até agora a gente tem o financiamento, que fez o seu Renault custar 50 mil a mais, gasolina, que vai dar uns 5 mil por ano, seguro, uns 2.500 a 3.500, IPVA, em São Paulo vai ser 4%, no caso desse Kwid daria quase 3 mil por ano, e manutenção que dá mais uns R$ 900 por ano. Tirando o financiamento, que é um gasto que você pode ter ao longo de alguns anos, só para manter o carro, você vai gastar por volta de 12 mil por ano. E ainda tem mais um sexto gasto oculto. O sexto gasto é a depreciação. Segundo a Receita Federal, a taxa de depreciação dos veículos é em média de 20% a menos do valor do carro por ano. Aí no quinto ano, o carro bate o piso mínimo e a depreciação não tem mais um efeito tão significativo assim. Ou seja, depois de 5 anos, o Renault Kwid valeria aproximadamente 24.442. Só que isso é segundo o site do Banco Central. A gente sabe que na prática não é tão grande assim, ou pelo menos nem sempre é tão grande assim a desvalorização. Se a gente usar uma média de 10% ao ano de desvalorização, que é uma média que o mercado usa, então o Kwid de 74.590, depois de um ano vai valer 67.131, 2 anos 60.400, 3 anos 54.300, 4 anos 48 mil, depois de 5 anos 44 mil reais. Ou seja, é uma depreciação bem menor, mas ainda assim é muito relevante, né? Como eu vou, entre aspas, cagar regra aqui pra vocês, vou falar, compra carro, não compra carro, etc. Deixa eu contar um pouquinho do meu contexto, tá? Eu tive 4 carros na vida. Meu primeiro carro foi um Peugeot, esse foi o primeiro carro que meu pai me deu, ou seja, eu não tinha dinheiro pra comprar um carro. Ai, Thiago, que privilegiado. Realmente sou privilegiado mesmo. Só que é o seguinte, eu tive que vender o carro pra pagar a dívida. Dívida nossa, né? Tanto minha da família, então eu precisei vender esse carro. Acabou que desfrutei um pouco, mas a gente não tava preparado. Acabei vendendo o carro mesmo. Então eu fui de metrô, transporte público, a pé. Aqui eu andava 5 horas por dia de transporte público. Aí eu comprei um Veloster, que eu descobri que era o Lantoster na época, né? Encontrei um Lantoster, cara, com uma rodona. Pô, carro bonito pra caramba. Ele tem 3 portas. Não é 3 portas? Tem uma portona, acho que era a porta do motorista era gigante, a do passageiro tinha 2, né? Cara, mas carro legal, tinha um teto solar. Era animal esse carro, animal. Ele só não andava muito, mas ele era animal, cara, um sonzão assim. Só que aí, o que aconteceu? Não tava preparado pra ter o carro. Aí vendi pra quitar dívidas, pagar necessidades, enfim. E aí eu vendi o carro. Mais ou menos nessa época que eu me mudei pra um apartamento de 31 metros quadrados, perto do escritório, eu comecei a ir a pé pro escritório. Só que eu tinha muitos clientes e eu ia pros clientes de metrô. Eu tava perto do metrô, aí eu pegava o metrô, às vezes pegava ônibus, às vezes pegava patinete elétrico na época, era uma bagunça. Aí eu comecei a trabalhar, ganhei dinheiro, rum. Aí eu decidi que ia me mudar. Me mudei para um apartamento de 85 metros quadrados. Aqui eu já tinha quase 10 milhões de reais guardado, não tinha carro ainda, morava perto do escritório. Eu ia a pé pro escritório e aqui eu pegava Uber tranquilamente, pegava aplicativo. Quando eu ia viajar, eu alugava algum carro. Eu usava muita Movida para isso. Eu ia na JK, alugava um Movida para viajar e ficava mais barato, porque eu usava o final de semana ou alguma coisa assim. Aí eu me mudei depois para Alphaville. Eu já tinha, sei lá, talvez 15 milhões de reais guardados, alguma coisa assim. E aí eu comprei uma casa em Alphaville e junto da casa eu comprei o carro do dono da casa, que era um Jeep Compass
blindado preto. Então era um carro bem legal. E aí a gente comprou esse e eu aluguei outro. Então eu fiquei com 2 Jeep Compass preto. Low profile, total, sem chamar atenção. Esses aqui foram todos os carros que eu tive na minha vida. Agora eu tenho carros alugados, blindados, todos. E é isso. Quando eu tive carro eu não podia, acabei tendo que vender. E fiz a decisão correta, porque tem gente que não vende e fala, não, mas é tudo que eu tenho. Cara, aí um dia você vai perder tudo. Então foi bom eu ter vendido o carro. Foi uma decisão difícil na época, cara. Eu lembro que foi emocionalmente muito difícil. Porque a minha família não queria que eu vendesse. Só que eu sabia que eu precisava. Foi uma decisão acertada. Então essa foi minha história, minha trajetória com o carro. Teve um momento onde eu já podia. E aí eu fui realizar meu sonho de infância, que era ter um Porsche Panamera. Passei na frente de uma concessionária. Falei, mãe, eu posso comprar à vista. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. E a vontade passou. Louca.